Olá, amigos, está conosco para dar continuidade ao assunto de um programa que gravamos recentemente sobre o conhecimento com Jesus ilumina nossas vidas. Estamos aqui com Irvênia Prada, né, que é da cidade de São Paulo, é palestrante e escritora espírita, e vamos destacar entre as suas obras, mais uma vez, a questão espiritual dos animais, o cérebro triuno e espiritismo, razão como método, mediunidade como laboratório e moral como objetivo. Olá, Irvênia, que bom podermos dar continuidade a esse assunto. Foi tão gratificante para nós gravarmos com você. Muito obrigada, Ivone. Agradeço a oportunidade, agradeço estar com vocês aí, mesmo assim, virtualmente, né? Porque eu tenho muitas saudades dos nossos encontros presenciais, mas é o recurso que a gente tem hoje, e como dizia Chico Xavier, tudo passa, isso também vai passar, e uma hora a gente vai se encontrar presencialmente. Mas cumprimento a todos os telespectadores, e vamos sim dar continuidade a esse assunto, que de fato é muito bonito. Irvênia, simbolicamente, em relação ao desenvolvimento de nossas duas asas, a do intelecto e a do moral, para a nossa evolução espiritual, por que razão o nosso progresso moral está sempre aquém do nosso progresso intelectual? Isso é verdade, né, Ivone? Porque a gente vê muita gente altamente intelectualizada do ponto de vista acadêmico, mas às vezes com comportamento moral não condizente com seu nível de intelectualidade, né? Mas, Ivone, eu fico pensando assim, quando a gente fala em conhecimento, em reserva intelectual, eu não quero dizer só aquele conhecimento que a gente adquire nas escolas, no ensino médio, nas faculdades, não é? Nas universidades, porque tem uma outra escola que ensina muita coisa para a gente, talvez sejam as mais importantes, é a escola da vida, não é? Então tem pessoas, não é, Ivone, a gente sabe, que nunca cursaram uma faculdade, nunca cursaram uma universidade, mas têm a chamada sabedoria da vida, porque tiveram o entendimento de aprender através das lições que a própria escola da vida acaba nos fornecendo, né? Então, de fato, existe sim uma defasagem entre o nosso desenvolvimento intelectual e o nosso desenvolvimento moral. Aliás, Ivone, essa questão, Kardec aborda no Livro dos Espíritos, no item 780, né? E ele dá uma explicação, orientado pelos amigos espirituais. Assim, de fato, o nosso progresso intelectual avança sempre, mas o nosso progresso moral tem dois grandes obstáculos no caminho do seu progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Olha, Ivone, mais para frente no próprio Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nós encontramos a noção de que o orgulho e o egoísmo são o pai e a mãe de todos os nossos vícios. Porque quando no primeiro segmento nós falamos da questão 629 do Livro dos Espíritos, dizendo que a verdadeira conduta visa o bem e para o bem de todos, aí não cabe nem egoísmo nem orgulho, né? Então, de fato, através da boa vontade, através do nosso esforço, nós temos que identificar em nós esses dois entraves ao nosso progresso moral e trabalharmos com ele. Ivone, tanto conhecimento é importante nesse setor, que o nosso amigo, o doutor Alberto Almeida, lá da AME Pará, em uma das palestras ele disse assim, olha, nós temos que saber lidar com o orgulhoso e com o egoísta, porque pela psicologia e pela psiquiatria, nós sabemos que todo orgulhoso é inseguro e que todo egoísta é carente. Olha que visão, né, Ivone? Porque, de modo geral, quando a gente vê um comportamento de uma pessoa com base no orgulho e no egoísmo, a gente critica, a gente acha aquilo... Mas se a gente entender que aquele orgulhoso, ele tem uma coisa a ser trabalhada na sua personalidade, que é da insegurança, e o egoísta tem na sua personalidade outra coisa a ser trabalhada, que é a carência, então nós podemos lidar de maneira diferente com isso, né?
Então, o nosso progresso moral, ele vai se adiantar na medida em que nós vencermos esses dois grandes obstáculos, o orgulho e o egoísmo. Jesus nos recomendava, né? Brilhe a vossa luz. Conhecimento com Jesus tem a ver com a busca de autoiluminação? Nossa, Ivone, essa questão da autoiluminação, recentemente, faz aí um pouco mais de 2 anos, eu reli aquele livro do irmão Jacó, Voltei. Aliás, por sugestão do meu genro Marcelo, lá de Londrina, né, que você conhece. Então, esse livro trata do seguinte: um espírita aqui da década de 30, 40, aqui no Brasil, muito conhecido, um empresário de sucesso, ele fazia muitas obras espíritas, ele era um espírita assim muito atuante, e ele tinha a impressão que quando ele desencarnasse, o perispírito dele estaria luminoso. Qual foi a decepção dele quando ele desencarnou? Ele viu que o perispírito dele não tinha quase luz nenhuma, era muito escuro. E ele ficou muito triste, até que uma filha dele, que tinha desencarnado antes e que já era um espírito luminoso, veio explicar. Falou: papai, você cuidou de fazer as coisas para fora de você, mas você não cuidou da sua própria autoiluminação. Por quê? Você fez atos de bondade, mas não foi bondoso. Você fez atos de caridade, mas não foi caridoso. Olha, Ivone, que ensinamento! E no final do livro, ele dá um recado para os espíritas, dizendo que para nós não termos a certeza de que pelo fato de realizarmos pequenas tarefas dentro da seara espírita, nós estaremos com a nossa autoiluminação garantida. Não, nós precisamos cultivar a nossa autoiluminação, porque Jesus dizia, né, Ivone? Brilha a vossa luz, sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Quem tem a pretensão de fazer o que Jesus fazia, não é? Mas Jesus dizia que nós somos espíritos que tendemos à luz, tendemos à luminosidade. Então, temos sim, Ivone, que cuidar da nossa autoiluminação. Existe uma página de Emmanuel que ele fala da necessidade dos trabalhadores da seara de Jesus cuidarem da sua autoiluminação. Ivone, eu faço uma metáfora, uma visão simbólica. Vamos supor que você passe na frente de um lago, de alguma coisa de água, e você vê alguém se afogando. Não tem ninguém por perto, você não pode chamar ninguém, não tem nenhuma corda, nada para ajudar. A única possibilidade de você ajudar seria se você soubesse nadar, pulasse na água e tirasse a pessoa, mas você não sabe nadar. Então, eu faço essa metáfora para falar isso da nossa autoiluminação. Como é que eu posso ajudar uma pessoa do ponto de vista moral e espiritual se eu não tenho essa reserva, não é? Então, Ivone, outro exemplo que eu lembro é no Mundo Maior, a partir do capítulo 3 a 5, por aí, André Luiz e Calderaro estão frente a um processo obsessivo muito grave. E André Luiz, na sua ingenuidade ainda de aprendiz, ele diz assim: não podemos consolá-los com palavras de conforto. E então Calderaro explica: André, esse caso grave de processo obsessivo precisa de vibrações de amor que nós ainda não temos. Imagine, Ivone, se Calderaro e André Luiz não tinham vibrações de amor ainda suficientes, que será de nós, né? Então eles pedem ajuda de Cipriana, que é um espírito luminoso. Ela vem, ela se materializa no plano de André Luiz e Calderaro, e ela então consegue ajudar os obsediados, que são Pedro e Camilo, através das suas vibrações de amor, né? Então é assim, quanto mais iluminados nós tivermos, mais condições de ajudar e fazer o bem para o bem de todos, nós vamos ter, né? Então, o nosso progresso intelectual e moral, ele tem sim que ajudar a nossa autoiluminação, se quisermos merecer o crachá de trabalhadores da seara do nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita, ela destaca muito a questão da fé raciocinada. A fé pode nos ajudar na busca da nossa autoiluminação, Ivone? Olha, Ivone, eu entendi isso quando, relendo, até por sugestão do nosso querido amigo Haroldo Dutra, revendo o conceito de fé que consta do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12. Lá o conceito de fé está explicado assim:
Fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura. É ainda a consciência das potencialidades que o ser humano traz em si, ainda em germe, e que deve fazer frutificar através da sua vontade ativa. Ivone, eu percebi que eu tinha um conceito errado de fé, porque eu confundia fé com esperança. Então, vamos dizer, quando eu tinha uma dificuldade, eu dizia, meu Deus, eu peço aos espíritos amigos que me ajudem, eu tenho fé que eles vão me ajudar. Isso não é fé, isso é esperança, é desejo que os espíritos amigos nos ajudem, porque fé, no sentido evangélico, vou repetir, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e tem 12. Fé é o sentimento inato no ser humano da sua destinação futura, ou seja, a gente sabe no nosso íntimo que a nossa destinação é em busca da luz, da felicidade, da autoiluminação. E o texto continua, fé ainda é a consciência das nossas faculdades que nós temos do nosso íntimo, ainda em germe, e que devemos fazer desenvolver pela nossa vontade ativa. Então, isso é fé. Então, Ivone, através dessa busca da autoiluminação, da busca da nossa destinação futura, e fazendo desenvolver as faculdades que nós temos dentro de nós, à custa do que Jesus dizia, sois deuses e não o sabeis, né? É que nós vamos, então, tendendo a nossa felicidade, tendendo a nossa autoiluminação. Agora, é necessário esforço e é necessário vontade. Nesse curso, Ivone, que eu comentei com você particularmente, que eu fiz no ano passado, sobre os filósofos gregos da Magna Grécia, da Antiguidade, eu aprendi lá que essa consciência das potencialidades, ela vai se desenvolver pela nossa vontade ativa. Mas em Santo Agostinho, que foi considerado um filósofo patrístico, né, ele dizia assim, vontade é diferente de razão. A razão conhece, mas é preciso a vontade, o exercício da vontade, porque é a vontade que escolhe. A vontade escolhe até coisas contrárias à razão. E quando nós estamos imbuídos de fazer o bem para o bem de todos, nós temos que exercer essa nossa vontade de exercer o bem através do nosso esforço, né? Por isso é que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos, conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para vencer suas más inclinações. Então, esforço e vontade tem a ver com autoiluminação, com autorrealização e conquista da nossa felicidade. Como espírita, Eugênia, que imagem nós devemos guardar de Jesus em nossa mente e em nosso coração? Mas falar de Jesus é uma coisa muito boa, né, Ivone? Eu fico até constrangida, porque eu acho que falar de Jesus é um atrevimento, né? Porque nós não temos ainda ideia da grandiosidade de Jesus. Nós temos, assim, uma leve noção, né? Mas falar de Jesus é uma coisa muito boa. Mas eu tenho percebido, Ivone, que a gente vem numa trajetória encarnatória em que a gente passa por várias fases interpretando a figura de Jesus. Uma delas é entender Jesus como Salvador, né? Então a gente vê essas imagens de Jesus na cruz, com espinhos, aquela coroa de espinhos sangrando. Então ele fez isso por você, ele foi sacrificado para te salvar. Essa não é a imagem que um espírita deve ter de Jesus, né? Porque Jesus não veio aqui para nos salvar, pegar no colo, sofrer para que a gente seja salvo, não é isso. Outra coisa, Ivone, que a gente também às vezes fica equivocado, é considerar Jesus como agente de curas do corpo físico. De fato, Jesus, em vários episódios, ele foi sim, ele foi agente de cura de efeitos físicos. Afinal, ele curou cegos, paralíticos, né? Ele curou leprosos, então ele curou muita gente dos males físicos. Mas, Ivone, eu entendo que como espíritas, a verdadeira figura de Jesus que nós devemos reter na nossa mente, no nosso coração, é de agente de autocura. Eu aprendi isso, Ivone, quando eu relia Gênesis de Kardec, lá no capítulo 15, mais ou menos, eu acho que pelo item 28, por aí. Então, no capítulo 15 da Gênesis está escrito assim, Jesus curou muitos males físicos, mas a sua verdadeira missão
é de curar os males morais. Revendo as passagens de Jesus, Ivone, a gente pode ver coisas maravilhosas, né? Por exemplo, quando vem, ele cura aqueles 10 leprosos, e ele diz para eles irem ao templo e mostrarem, né, que eles foram curados. Eles vão indo pelo caminho e as feridas vão se curando. Só um deles, que é samaritano, volta, se ajoelha aos pés de Jesus e agradece. E Jesus, então, ajuda ele a se levantar e fala, vai, a tua fé te salvou. Jesus não fala, olha, eu te curei, mas ele fala, vai, a tua fé te salvou. Porque ele já percebia nessa criatura valores morais, valores de autoiluminação, através do que ele mereceu a cura, né? Em outras passagens também, naquela do paralítico da piscina, e naquela passagem emblemática da mulher que sangrava, né? Que ele dizia sempre, vai, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Então, Jesus, ele vem como agente de autocura, essa é a imagem que nós espíritas devemos reter de Jesus, porque através da cura dos males morais é que nós vamos fazer a cura de todos os males, né? Aliás, Emmanuel mesmo diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, na minha leitura, eu considero que a verdadeira imagem de Jesus, que nós espíritas devemos trazer na nossa mente, no nosso coração, é de um agente de autocura. São várias e lindas as passagens de Jesus, como você mesmo se referiu, né? Pois que elas sempre exemplificam o amor e a caridade. É verdade. Entre elas, existe alguma que tenha tocado mais fundo o seu coração, Ivone? Olha, Ivone, cada vez que a gente vê as passagens de Jesus, as lições de Jesus, a gente se emociona, né? Cada passagem maravilhosa, a filha de Jairo, a parábola do semeador, aquela parábola do samaritano, né? Que salvou o indivíduo. Então, são passagens maravilhosas, mas tem, dentre todas, quando eu releio, quando eu ouço palestras a respeito disso, eu fico muito emocionada, que é da mulher adúltera, né? Então, ali, Ivone, cabe uma reflexão muito grande, porque você veja, por exemplo, no contexto do tempo, né, trazer a mulher para a praça pública e sujeitá-la àquela humilhação e lapidá-la, quer dizer, jogar pedra nela até ela morrer, né, é um castigo muito severo. Mas ninguém adultera sozinha. Cadê o outro, né, o parceiro dela, né? Então, é uma discriminação, é um preconceito, a primeira coisa. Segunda coisa, quando Jesus chega e vê aquela multidão já pronta para jogar as pedras, né, e que ele diz, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ivone, ele está usando uma coisa que depois os antigos gregos fizeram, né, que Sócrates recomendava, que é daquela coisa da maiêutica, é você ter uma questão e você jogar para o outro, não é? E aí fazer o outro reflexionar sobre aquilo e daquilo mesmo brotar o conhecimento. É o que os psicólogos fazem hoje na terapia, né? Eles colocam para a gente a questão e eles falam, o que você pensa disso, como é que você sente isso? Quer dizer, é você que tem que resolver o problema. Você não vai no psicólogo, no psiquiatra, ele fala, você tem que fazer assim o assado. Ele vai puxando de você a resposta, o questionamento que você tem dentro de si mesmo, né? Então, quando Jesus fala para as pessoas, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele faz com que todos pensem a respeito daquilo, e é muito bonita a passagem, né? Porque vão se retirando dali, primeiro os mais antigos, os mais velhos. Por quê? Será que eles têm mais pecados ou eles têm mais sabedoria, né, Ivone? Então, eles vão indo, vão indo. E depois, quando ainda a mulher está caída lá na praça, e Jesus ajuda ela a se levantar e fala, cadê os que estavam te julgando, os te condenando? Ela fala, ninguém, Jesus, não tem mais ninguém, todos se foram. E ele diz assim, então eu também não te julgo e não te condeno. E ele ajudando ela a se levantar, olha a simbologia de Jesus ajudar a criatura a se levantar, né? Não no sentido físico, mas no sentido moral. Então ele vai, eu não te condeno, não te julgo, não te condeno. Vai e daqui em diante não peques mais. Olha o agente de ensino moral, de cura moral, né? Olha, Ivone, que frase que ele diz, vai e de hoje em diante não peques mais.
essa passagem para mim assim, é emblemática, sabe? Porque em toda a trajetória da passagem existe ensinamento, né? Do preconceito, quando ela vem sozinha para o meio da praça, das pessoas querendo já fazer o exercício da lei mosaica. Jesus, quando fala, atire a primeira pedra, né, aquele que estiver sem pecado, e quando ele levanta, ajuda ela a se reerguer e diz, vai e não peques mais. Olha, eu vou nessa passagem de todas, é aquela que me toca profundamente, tanto na minha mente quanto no meu coração. Certeza. Falar de Jesus, ler, né, o Evangelho de Jesus é sempre iluminativo para nós, né? É verdade, é verdade. Ifênia, muito obrigada mais uma vez por estar conosco. Eu é que agradeço, Ivone, eu fico muito feliz, muito emocionada aí em estar com vocês, né, com você, com o Lanes, Zé Luiz, com a Lúcia, e imaginar quantos telespectadores, né, podem depois ver esse nosso trabalho e participarem com a gente desse estudo que a gente faz a respeito do conhecimento com Jesus iluminando a nossa vida, né, Ivone? Pedindo a Jesus que continue a nos iluminar e que permita aos amigos espirituais que continuem nos ajudando, não nos pegando no colo, né, mas nos orientando, nos dando sugestões para que a gente continue nessa proposta de fazer o bem e para o bem de todos, conforme a recomendação do nosso próprio mestre. Muito obrigada a todos, viu, pessoal? Que Jesus nos abençoe. Nós vamos ver agora uma belíssima mensagem do Momento Espírita. Agradecemos a todos que estão nos assistindo e lhes desejamos muita paz. Uma dessas tirinhas de jornal com 3 breves cenas levantou uma questão muito importante que merece nossa atenção. Na primeira cena, vemos uma menina pequena em frente à sua mãe. Da mãe, vê-se apenas as pernas e a cintura. A filha então pergunta: mãe, aonde você vai? Que roupa é esta? Na segunda cena, temos a resposta da mãe: ora, é minha roupa de academia. Você não quer uma mãe bonita no verão? E finalmente, na terceira, temos a perspicaz resposta da criança: não, prefiro uma mãe que faça castelos de areia. Vale a pena refletir por alguns instantes se estamos sendo apenas uma mãe que deseja estar bonita no verão ou uma mãe que faz castelos de areia com seus filhos. O cuidado do corpo é importante, claro, e todos precisamos mantê-lo saudável. Porém, é necessário verificar se não estamos, muitas vezes, caindo em excessos. A breve passagem narrada apresenta muito bem o que temos de mais precioso para dar aos nossos filhos: nosso tempo ao seu lado. Quando se falou em verão, a menina pensou nos castelos de areia que faria com a mãe. Vale refletir se, em muitos casos, em nome de tantas coisas, tantos compromissos, ou mesmo em nome da vaidade, não estamos deixando nossos filhos de lado, em casa, com babás, avós ou até sozinhos por tempo demais. Quando aceitamos a importante missão de pai, de mãe, aceitamos sacrifícios. Aceitamos renunciar parte de nossa vida por eles, pelo menos por um tempo, enquanto são pequenos e precisam de nossa atenção integral. Muitos pais parecemos esquecer disso, achando que podemos levar a mesma vida que levávamos quando solteiros ou quando ainda não tínhamos filhos. Terceirizamos os cuidados e a educação para outros, conseguindo assim mais tempo livre ou ainda mais tempo para outros afazeres. Tenhamos calma, tenhamos paciência. Esse sacrifício, essas horas e mais horas doadas a eles, irão nos trazer muitas alegrias. E a primeira delas é a alegria da consciência em paz, da consciência que se reconhece cumpridora de seus deveres. Utilizemos disciplina. Guardemos momentos para nós durante a semana, para nossos afazeres. Mas evitemos ao máximo deixar as crianças de lado por muito tempo.
São momentos que não voltam e passam muito rápido. Logo nos daremos conta disso. Talvez estejamos exaustos com tantos compromissos domésticos, profissionais e familiares. Parece que não estamos dando conta, é certo. É nossa cota de doação para a família. E por se tratar de gesto de altruísmo, de abnegação, não estamos sozinhos. Podemos contar com a ajuda dos amigos espirituais que nos acompanham e que também trabalham pelo sucesso de nossa empreitada na Terra. Oremos, peçamos ajuda. Tranquilizemos o coração e acalmemos a ansiedade. Logo, tudo se encaixa, tudo se acalma. Em breve, os filhos crescem. A vida muda mais uma vez. E será o momento da saudade de quando eram pequenos. Guardemos em nosso coração uma certeza maior: a de que vale a pena investir nosso tempo em construir castelos de areia com nossos amados filhos.